Boa noite, irmãos, amigos. Não é a primeira vez e espero que não seja a última que eu trabalho neste texto, nesta pregação. Aliás, é um texto tão rico, trata-se de um milagre do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma pausa hoje em Colossenses. Mas é um texto tão rico que eu tenho pelo menos 2 pregações sobre este texto, bem diferentes, porque abordam por ângulos bem diferentes. E hoje eu quero falar de um só, destes 2 pontos de vista, ou 2 formas de tirar lições. O título eu coloquei assim: alguém, por favor, me leve a Cristo. Gostaria que ficasse esse clamor no ouvido do crente, do nosso ouvido. Nós somos crentes que já fomos levados a Cristo por alguém ou por vários, uma contribuição de vários, cada um tem uma história para contar de conversão. Mas seria bom ficar na nossa mente, na nossa alma, este clamor. Alguém, por favor, me leve a Cristo. E, claro, naquele que não foi ainda a Cristo, que fique mais forte ainda este clamor, pela necessidade que todos têm de ir a Cristo. Uns já foram, outros não foram, outros dizem que foram, mas não sabem se foram. Outros dizem que foram, acham que foram, mas não têm uma vida coerente como que de fato tenham sido. Em última análise, vai ficar com cada um a pergunta: você já foi a Cristo? Ou este clamor na sua vida já foi satisfeito? Alguém, por favor, me leve a Cristo? Já fizeram isso com você? Você já fez isso com alguém? Ou seja, contribuiu para levar alguém a Cristo? 4 homens fizeram isso fisicamente. E mais do que fisicamente, mas também espiritualmente. Mas vamos concentrar no aspecto físico deles, quer dizer, no aspecto físico, no que eles fizeram fisicamente a um pobre cidadão que precisava de uma cura física de Cristo. E vamos aprender deles. Lucas 5, 17 a 26. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 17 a 26. Diz assim a palavra de Deus neste texto. Lucas 5, 17 em diante. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, no caso Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor, acho linda esta frase, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o teto, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que razoais em vosso coração?
Ou é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi lido e que o Teu Espírito Santo nos ajude a passar uma mensagem aqui, passar uma exortação das Escrituras na aplicação de um ponto, de algo, entre muitas coisas belas que foram feitas aqui, mas num ponto, que foi o fato desses 4 homens levarem o paralítico até a presença de Cristo. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu quero ver aqui com vocês a importância fundamental desses 4 personagens que levaram o paralítico até Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, ou em Mateus, num dos 2 evangelhos onde tem essa passagem, diz que eles abriram um buraco no teto para poder descer o paralítico no ponto correspondente onde estava Jesus. Então, foi algo mais do que simplesmente chegarem lá e já ter um lugar apropriado em que eles desceram o homem. Não foi, não. Deu um trabalho grande para eles, inclusive tendo que abrir um buraco no teto. Certamente não um teto de concreto armado, que eles não teriam conseguido. Mas, seja como foi esse teto, com certeza deu trabalho abrir. E eles colocaram na frente de Jesus, bem na frente. Desceram por uma corda, os 4 desceram aquele homem e o colocaram na frente de Jesus. Sem eles não teria havido cura na forma que ocorreu. Dói um pouco deixar de lado, como eu disse, tem outra pregação ou outras sobre este assunto, sobre este texto, em que fala do diálogo de Jesus, em que fala das palavras de Jesus, mesmo explicamos tudo ali, da discussão com os fariseus, do poder de Jesus para perdoar pecados. Vocês viram aqui, é riquíssimo o texto, tem muita coisa para se dizer, mas não vou comentar nada disto. Só o papel dos 4 homens na vida daquele pobre outro que estava sem a menor condição de chegar na frente de Jesus. Antes de tudo, é bom notar que foram necessárias 2 coisas do paralítico para poderem levar o homem, para que os 4 pudessem levá-lo até Jesus. Primeiro, o desejo dele ir. Ele poderia, ele próprio, não querer ter chegado lá. Mas isso é meio óbvio, né? Que um paralítico queria chegar na frente de Jesus. Será? Fica a pergunta. Então, não é uma observação de menor importância. Vamos explorar um pouco disso lá na frente. Porque parece óbvio. Não, isso aqui não precisava nem comentar, pastor. É óbvio que o homem queria, e muito, chegar na frente de Jesus Cristo para ser curado. Não é tão óbvio, não. Talvez pessoas com muito mais necessidades do que uma mera cura física não queiram chegar na frente de Jesus para correção de um problema muito maior do que uma mera paralisia. Pastor, só o senhor não sendo paralítico, para chamar uma paralisia de mera paralisia, mas eu estou dizendo de propósito, para contrastar com o tamanho do problema que alguém tem na vida e que ainda não esteve diante de Cristo
e que precisa ser resolvido. Um problema diante da qual uma paralisia total é nada. Ou é pouco. Então eu não estou aqui fazendo pouco, absolutamente minorando uma dor ou um sofrimento que eu não tenho até aqui, com a graça de Deus, de ser paralítico. E que certamente um paralítico tem, que nós não conhecemos nem a profundidade desta dor. Mas insisto em dizer que todo esse sofrimento ainda é pouco, muito pouco, para não dizer nada, comparado com o sofrimento que aguarda alguém que não foi ainda a Cristo. Então, por favor, não achem que é óbvio eu chamar atenção para o fato de que o homem, o paralítico, precisou desejar ser levado. E segundo, consentir. Óbvio, também não. Alguém pode desejar uma coisa no fundo do coração e não consentir que outras pessoas façam essa coisa por ela, ou ela própria, no caso de poder. Uma coisa não é tão óbvia, não. Tudo bem. Mesmo assim, o desejo daquele paralítico e a permissão dele para que fosse levá-lo, ainda não era tudo. Porque era importante que tivesse homens que aparecerem homens que tivessem condições de levá-lo até lá. Vamos imaginar que o paralítico quisesse ser levado a Jesus Cristo e chamassem homens que não sabiam onde Jesus estava. Ficarem pela cidade aí com um homem nas costas, os 4, rodeando ali tudo que é lugar atrás. Onde é que está Jesus? Viu falar em Jesus aí e tal? Desastre. Ou se ele chamasse 4 homens que dissessem: Jesus, aquele Nazareno? Não, meu amigo, você está por fora. Nós conhecemos um muito melhor do que Jesus. Esse é esquisito. Esse Jesus aí que você quer ouvir, ele diz umas coisas estranhas. Não. E ele exige umas coisas também, um negócio de vida eterna para ir até ele, e se acha muita coisa. Não. Esse não. Nós temos ali muito melhor. Poderia ter acontecido isso. Ou pior do que tudo mais, talvez, era algum dizer: não, eu mesmo te curo. Vou fazer umas coisas contigo, mediante, claro, certas retribuições, mas eu conheço um preparado, eu conheço uma forma, eu conheço uns exercícios, eu conheço umas crenças, eu conheço umas formas de eu te levar a andar. Vou te fazer pular feito um cabrito. Não precisa desse Jesus para isso, não. O que é isso? O pobre coitado teria continuado paralítico. Mas ele aceitou em cheio quando escolheu homens que tiveram misericórdia dele. Sem misericórdia, eles não teriam levado. E se encarregaram de simplesmente fazer o papel de carregadores, apresentadores. Nós vamos lhe carregar, lhe apresentar, lhe colocar diante de Jesus. Esse é o nosso papel. Ao fazer isso, eles estariam automaticamente reconhecendo que eles próprios não tinham condições de curá-lo, mas apenas conduzi-lo para defronte de alguém que poderia fazê-lo. E foi possível também porque os homens tiveram fé que Jesus poderia fazer aquilo. E esta fé deu ânimos a ele, coragem, disposição para enfrentarem os obstáculos que porventura surgissem, que surgiu, como já comentei, muita gente, Jesus no meio da multidão lá embaixo, e como é que iam chegar a fazer esse homem bem à frente de Jesus, que não podia andar? Cavaram um buraco e desceram. Pastor, mas o senhor dizer aqui que eles tinham fé,
que Jesus poderia fazer isso, é um pouco de especulação. Tudo indica que eles tinham fé, do contrário, eles não teriam se disposto a fazer esse trabalho. Então, é implícito que eles tinham fé, dizer, nós vamos ter todo esse trabalho porque vale a pena, esse homem vai lhe curar mesmo. É implícito? Não. Poderia até ser implícito, mas aqui é explícito. Quer para o versículo 20, por favor? Vendo-lhes, no plural, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, ora só, plural aqui e singular ao lado. Jesus viu a fé dos 5 e falou a um deles, claro, era o que precisava ser curado, os outros 4 não precisavam. Mas Jesus não viu só fé no paralítico, ou pelo menos uma disposição de exercer fé, mas aqui os 4, obviamente eram referidos aqui, quanto ao exercício da fé. Então, o paralítico teve a felicidade de encontrar homens com fé em Jesus Cristo. E vale a pena fazer qualquer esforço, meu amigo, para lhe levar diante daquele no qual nós temos certeza que tem poder para lhe curar. Misericórdia, fé, por fim, perseverança. Vamos. Oh, que pena, ó. Mas nós estamos vendo daqui lá embaixo, tem um buraquinho aqui no teto, está cheio de gente lá e não dá para lhe colocar embaixo. Na frente de Jesus não tem a menor condição. Vamos para a casa de volta. Não. A gente derruba essa casa aqui, mas você vai ficar na frente de Jesus hoje. Bonita, linda a disposição daqueles homens. Eu quero ler, eu não sei se está em Mateus ou Lucas, mas vale a pena perder o tempo para a gente saber se está num ou no outro. Mateus 9, de 1 a 8. Se alguém chegar lá antes de mim, até me ajuda. Um é Marcos 2. Pronto, Marcos 2 e 4. Marcos 2 e 4, eu posso ler só. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele, Jesus, estava. E, fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aí, de novo no plural, Marcos, do jeito de Lucas, Marcos também diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Ou seja, aqui agora eu li, finalmente eu estava desde o começo querendo ler a descrição exata do trabalho que os homens, a cabeça, a criatividade, a inteligência, a disposição de darem uma solução criativa. Eu não sei quem pagou o conserto da casa do homem. Não sei. Ficou o buraco lá, ou eles tamparam depois, eu não sei. Eu sei que fizeram o buraco na casa do outro, para levar o homem até Jesus Cristo. Perseverança. Talvez alguém aqui esteja pensando, mas Jesus não precisava daqueles 4 homens para curar. Então, tudo isso é um arrazoado um pouco vazio, ou sem muita necessidade, porque Jesus não precisava. Se ele quisesse, ele poderia ter curado aquele homem à distância. Como ele fez curas à distância. Não precisava essa confusão toda, não. Esse é o tipo de raciocínio correto e insensato, ao mesmo tempo. Pois é, alguma coisa pode ser correto e insensato. Não sei se você já tinha pensado nisso. Rigorosamente correto, mas contextualmente insensato. Tem muita gente correta, inteligente, racional e insensata. Porque as circunstâncias, as condições façam com que aquele raciocínio
correto não seja aplicável numa tal situação. Então termina sendo um insensato inteligente. Mas insensato. É uma observação correta. Porque é óbvio que Jesus poderia ter curado o paralítico à distância. Ele fez curas à distância. Aliás, do jeito que ele entendesse. Ele poderia ter curado aquele homem em casa. Não precisava nem ter saído de casa, nem pedido a ajuda dos 4 homens para levar, nada, e curava em casa. Logo como ele curou pessoas em casa, como sabemos. E o pensamento é insensato, porque o se aqui, se Jesus quisesse, poderia ter curado sem aqueles 4 homens. Então não adianta trabalhar muito em cima da importância daqueles 4 homens, porque na realidade esses 4 homens não eram importantes, porque Jesus, a rigor, não precisava deles. Raciocínio absolutamente correto e absolutamente insensato. Por quê? Porque o se aqui, e muitas vezes é o que acontece, só faz atrapalhar. Porque desvia a atenção da realidade para o terreno ilusório, do teórico, do poderia ser. Tipo de um se que atrapalha terrivelmente o desenvolvimento da fé de muita gente. E muitos que queriam estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda se perderam, ou desistiram, ou começaram a inventar respostas que a Bíblia não dá para os sis deles. Mas se Adão não tivesse feito aquilo, se Eva não tivesse sido assado, e se isso, e se aquilo, não leva a nada. O fato é que ocorreu tudo o que ocorreu e que está registrado. Então, se Jesus achou de utilizar-se de 4 homens para levar o outro à frente dele, é porque esses 4 homens têm importância. E o papel deles deve ser observado e compreendido e até mesmo apreendido pela nossa mente para podermos aplicar. Faça um favor a si próprio. Nunca pergunte por que isto está aqui na Bíblia, dependendo da resposta para você continuar ou não no crescimento da sua comunhão com Deus e do seu andar cristão. Eu vou repetir. Nunca pergunte por que isso está aqui, ou se isso não fosse assim, se isso não fosse assado. Nunca pergunte se essa resposta vai regular a sua continuidade ou não na sua caminhada cristã. O que é que eu quero dizer com isso? Ficou meio complicado? Porque se você pergunta, querendo conhecer, de coração aberto, para saber se depende de mais estudos seus, o conhecimento de alguma coisa e você aprofundar, tudo bem. Então, a vontade de adentrar nos ensinos das Escrituras e avançar naquilo que pode avançar, tudo bem, não é proibido fazer pergunta por quê. Não é proibido nós usarmos nossa inteligência, pequena que seja, para perguntar se isso ou se aquilo, tudo bem em si. O problema é quando nós insistimos tanto numa resposta, mesmo quando fica óbvio que essa resposta não chegará, que a Bíblia não traz, em vez de dizer, esse sim vai ficar pendurado na minha cabeça até eu chegar na frente de Cristo, se é que eu vou querer perguntar isso para ele lá, não queria mais perguntar para ele lá, mas recorra nenhuma quando eu chegar na frente dele. Tudo bem, mas vai ficar pendurado na minha mente, ou vou esquecer essa pergunta porque não tem resposta. Pronto, toca para frente, toca para frente. Então, fazer perguntas em si, nenhum problema. Insistir nelas e se frustrar e permitir que você fique empancado porque não entende isso, ou aquilo outro, é uma pena. Porque quantas perguntas nós não temos respostas?
Então, é fato que Deus não precisa de ninguém para nada. Nem de mim para estar fazendo essa pregação, nem de você para estar ouvindo, não precisa de nada, para nada, para nada. Deus é absolutamente independente, autoexistente, na forma de 3 pessoas, um Deus só. Essas pessoas estão absolutamente felizes na comunhão de umas com as outras. Não precisam de nada. Do mundo, da Lua, de Marte, do universo, de nada. E por que criaram? Já começa a entrar numa área cuidadosa, delicada, que eu não vou entrar por aí, obviamente. Mas, a rigor, pense assim, ele criou porque ele quis que alguns fossem... Ele queria compartilhar com alguns a alegria que esse Deus triuno tem entre si e quis criar criaturas, é uma maneira, pleonasmo, é uma maneira exagerada de dizer, mas ele quis criar seres inteligentes, à semelhança dele, para se alegrar com ele. Basicamente isso, e essa pergunta foi só para atiçar a curiosidade de vocês. O fato é que ele não precisa de ninguém para fazer coisa nenhuma. Mas ele gosta de se utilizar de meios. E na salvação de almas ocorre a mesma coisa. Ele não precisaria se utilizar de ninguém para salvar em Cristo. Mas ele se agrada de instrumentos. Alguém disse, ele poderia, Jesus mesmo disse, Deus poderia fazer dessas pedras aqui filhos de Abraão. Pode. Mas ele escolhe meios. Geralmente ele escolhe filhos dele na fé, quem já foi a Cristo, para levar outros pecadores a Cristo. Eu digo outros pecadores porque os filhos de Deus em Cristo também eram pecadores, ainda são pecadores depois da conversão, mas agora pecadores perdoados, identificados com Cristo a tal ponto de terem sido lavados pelo sangue de Cristo e justificados pela fé. Então, via de regra, Deus utiliza pessoas salvas em Cristo para levarem outras à mesma salvação em Cristo. Via de regra é assim que ocorre. O fato é que ninguém pode chegar a Cristo pelos próprios meios. E esse chegar, quando eu falo que Deus utiliza de crentes para levarem outros a Cristo, esse levar é apresentar a Cristo, falar a palavra, viver uma vida cristã diante dessas pessoas, apelarem para essas pessoas, mas o final, ou a plenitude dessa experiência de deixar uma vida de condenação eterna para trás e ir a Cristo, vai depender da obra do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Então, voltando ao nosso texto, agora já em termos de aplicação, são necessárias 2 coisas para o não salvo no coração dele: permitir que o outro o ajude na sua caminhada até Cristo. Primeiro é desejo. Quantas vezes nós crentes queremos falar de Cristo para alguém? Tentamos falar de Cristo, mas não conseguimos. Por quê? Porque o outro não quer. Lembra que no começo eu disse, primeira coisa que era necessário aqui foi o desejo no coração do paralítico para ele ir até Cristo. Aí eu disse, talvez muitos pensem assim, mas isso é óbvio. Aí eu falei, não é óbvio não. Está aqui o que eu quis dizer. Tem muitas pessoas que sofrem de um mal muito pior do que a paralisia, que é o pecado, que os domina, e Cristo morreu para perdoar pecados, e as pessoas não querem ouvir falar dele.
não querem ser apresentadas a Ele. Vamos lá, eu lhe levo. Eu lhe digo algumas coisas dele. Eu lhe coloco numa situação tal em que você vai ficar conhecendo bem melhor do que você conhece hoje. Vamos lá, deixa eu tentar lhe levar a Cristo de alguma forma. Não quero não. Muitas vezes a conversa não se dá de uma maneira tão detalhada como eu estou dizendo assim, mas é o que acontece, em última análise. Quantas vezes uma pessoa da família adoece com algo grave, e crentes desta família querem ajudar o outro lá que não tem Cristo, e se torna um problema. Porque fica uma angústia de querer levar a pessoa a Cristo, porque está com os dias contados. E a pessoa quer ouvir? Ainda mais quando ela se chama cristã, e ela tem uma religião chamada cristã, pelo menos nominalmente, e diz: estou satisfeito. Há uns meses eu dei um livro para um parente, sobre Jesus Cristo, um livro que eu escrevi. E dei o livro para ele, e depois de algum tempo que eu dei, eu convidei para um almoço. E ele disse: não consegui ler seu livro, Mauro, para ser muito honesto. Tá bom. E é cristão, vai para eventos religiosos e tudo, frequenta. Quer dizer, se chama, é cristão no sentido mais largo da palavra. Mas por que você não aguentou ler, rapaz? Mas eu não falo de religião, não falo de discussão religiosa, eu falo de Cristo, conforme a Bíblia fala dele. Não sei, é porque não... Deu não. Fui até a 3ª ou 4ª página. Deu mais não. Tá bom. Muitos não querem ser apresentados a Cristo de uma maneira bíblica. Segunda coisa, consentimento. Sabia que tem gente que gostaria até de aprofundar um pouco no conhecimento da Bíblia, porque ouviu de algum amigo, alguma coisa assim, mas a mãe é tão forte, e a avó, ou os avós, são tão fortes na religião da família, que é uma traição, e isso abafa. Já vi, você já deve ter visto pessoas que até que gostariam de ir numa direção de conhecer um pouco mais sobre esse Jesus, mas são abafados ou por covardia, ou por medo, ou às vezes por orgulho. Passei 80 anos da minha vida numa certa religião e numa certa convicção religiosa, e não é agora que eu vou mudar. Pescocinho aqui ninguém baixa. Tá bom. Gente que até que gostaria, teria até uma certa vontade de ir mais fundo, que desconfia que por trás desse Jesus tem coisa muito boa por trás, espetacular. Seria até bom explorar um pouco mais isso, mas como é que vai ficar? Meus netos, minha família e meus amigos, que vão olhar para mim e dizer: e aí? Não, eu tenho que ser coerente. Com esse tipo de coerência, o inferno está cheio. Coerência orgulhosa. Uma coerência que não permitiu a pessoa ser humilde o suficiente para dizer assim: eu vou reconsiderar, meu coração não está em paz com aquilo que eu tenho aprendido até hoje na minha vida. Tem alguma coisa aqui roendo, e eu já estou ficando perto da morte, e não estou em paz não. Eu vou buscar, eu vou atrás, ser avó, filho, neto, vizinho, amigo, sócio, que quiser se zangar comigo, autoridade, mandar matar, mandar prender, mandar separar, mandar isso,
Eu não quero saber, eu vou cuidar da minha alma, que foi o que o paralítico fez. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha saúde, me leve, pelo amor de Deus, para a frente desse homem. E faça o que for necessário, cave um buraco, derrubem a casa, mas me levem para a frente desse homem, porque eu não aguento mais. Vocês sabem o que é ser paralítico? Pois é. Então não é tão simples assim, não. Que todo paralítico quer estar diante de Jesus para poder andar. Porque pessoas piores do que paralíticos não querem ir para frente de Jesus. Não para andar, mas para ser salvo da perdição eterna no inferno. Tudo bem. Ainda assim não é tão simples. A pessoa agora já quer, a pessoa agora já consente ser levada, mas pode estar confiando em alguém que simplesmente não sabe o caminho até Cristo. Às vezes dói um pouco. Vocês sabem disso, vocês crentes. A gente ora por alguém, amigo, parente querido e tal, anos e anos. Aí eu finalmente... Pronto! Sou de Jesus. Digo, ui. Eita, como é que foi isso, rapaz? Conta aí, conta aí. Sou de Jesus. Vamos lá. Aí começa a contar umas experiências, e começa a contar onde está frequentando, e o que está ouvindo. E quem tem conhecimento da palavra de Deus não é arrogância, mas um conhecimento simples, singelo, do que está na palavra de Deus. Começa a ouvir certos relatos. Então você está lá. Estou. É uma beleza. E ontem meu pastor me chamou e disse isso, profetizou em cima de mim, fez isso, fez aquilo. Eita! Aí você fica com o coração pequeno, aí não sabe se ora agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque pelo menos está dizendo que agora ele é de Jesus, e tu o salvaste e pronto. Mas, Senhor, não dá conforto aqui, não. Ouvi o que ele disse, para basear a frase que ele disse que agora é de Jesus. Você agora é de Jesus? Por quê? Me explique aí. Como foi a sua conversão? Aí não sabe direito explicar, não sabe. E a gente faz duas perguntas elementares que qualquer criança hoje daqui da escola dominical da igreja aqui, da patente infantil, vai responder. Duas perguntinhas elementares sobre salvação, sobre fé, quem é Jesus. Aí fica perdido. Disse, meu Deus, e agora? Eu vou continuar orando pela salvação desse meu amigo, desse meu parente aí, eu vou dar graça a ti, Senhor, porque agora tu salvaste mesmo? Eu não sei. O que eu quero dizer com isto, sabe o que é? É que tem muita gente nas mãos de pessoas que não sabem o caminho até Cristo e que dizem que sabem e que vai levar outros. É isso aí. Jesus disse como é que um cego pode dirigir o outro. Não foi? Um deles vai cair no barranco. Não foi isso que Jesus disse? Foi não? Os dois vão cair no barranco. Aí tem outro que diz, eu vou levar você até a pessoa certa. E hoje o chamado meio evangélico está cheio desse tipo. Muitas formas de ajudar outros a chegar a Jesus. E mal saberiam, biblicamente, explicar o que é chegar a Jesus. Geralmente, na situação atual, isso muda muito, na situação atual, você pode ter uma noção razoável com algumas perguntas.
examinar algumas áreas. Quer ver um exemplo? Veja como é que o pastor ou pastora, que é absolutamente antibíblico, mas é muito na moda hoje, pastora, aí veja como é que ela fala do inferno. Como é que fala do inferno? Não, nem fala. Na sua igreja não falam do inferno, não? Não. Parece que não é muito bem visto esse negócio de inferno. Falar de inferno é uma coisa muito agressiva. A sociedade hoje está muito sensível, com tudo, com cor, com posição sexual. Meu nome não é posição, não, é identificação sexual. Tem um nomezinho moderno aí, que se eu errar aqui, eu tropeço feio. Tem um nomezinho que posso usar, outro eu não posso usar. Opção sexual, coisa linda. Opção sexual. Cuidado ao falar isso hoje, porque todo mundo muito sensível. E agora a moda estão começando a falar menos do homossexualismo e agora do transexualismo. Observem, a imprensa, a mídia está na onda, trans. Que eu não vou dar aula aqui de um cor nem de outro, e nem quero e nem sei. Mas muito sensível. Nada que ofende o coração do outro. Curioso, é como se os crentes que pregam as Escrituras tivessem espécie de um ódio ou de uma repulsa a pessoas ou transexuais, ou homossexuais, ou assassinos, ou idólatras, ou seja, o que for, que a Bíblia junta tudo e diz assim, precisam de Cristo. Então, o crente tem misericórdia de pessoas assim. Não é questão de fobia, como coloco no nosso coração um sentimento que não existe, homofobia. Não, isso é invenção do diabo na boca dos discípulos dele. Crente verdadeiro não tem homofobia e nem tem raiva de alguém que tem uma deturpação sexual ou um pensamento político completamente diferente, ou o que for, como eu disse, até um assassino em série. Não, o crente entende que ali está um pecador ou pecadora precisando da salvação em Cristo, não concorda com o posicionamento, não concorda com o alargamento de uma filosofia totalmente diferente. Não concordar é uma coisa, respeitosamente, firmemente, mas respeitosamente, dizendo com honestidade, não concordo. Mas dizer que isto é ódio, ou coisa assim, não. Então a nossa sociedade hoje está muito sensível. E os pregadores aí, como tem muitos modernos, chamados evangélicos, eles não vão querer tocar, muitos deles, em pontos sensíveis, incluindo falar em inferno. Examine isto, porque o pior desserviço que um pregador pode fazer ao seu ouvinte é não falar no inferno. Porque é exatamente o ponto pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo, livrar pessoas do inferno e levá-los ao reino dos céus. E já que todos estão condenados desde o nascimento por causa do pecado em Adão, que nós todos estávamos potencialmente em Adão, todos precisamos de Cristo, da salvação de Cristo, escapando do inferno. Não é que a pessoa nasce e ao longo da vida vai botando numa balança o que é bom, ou noutra balança o que é ruim. Quando a pessoa morre, vê qual é a balança que está pesando mais ou menos, isso vai definir se vai para o céu, para o inferno. Não. Todos já nascem condenados ao inferno. A natureza é ruim do homem, sem Deus. É isto. Então,
não é que é politicamente incorreto, ou é grosseiro. Não, é uma caridade. Você dizer, meu amigo, escape. Qualquer um de nós, se estivesse vendo alguém correndo em um precipício na frente, invisível ao outro, mas que você está vendo, porque tem uma árvore no meio, o outro não está vendo, para! Cadê doido, mandando eu parar no meio daqui do... Não! Tem um precipício bem na frente. Tem. Tendo ou não tendo, ele está vendo e está lhe avisando, meu amigo. Por consideração a você, é a mesma coisa. Quando o crente adquire, recebe uma fé de Deus, e enxerga pelos olhos da fé o inferno, embora não compreenda racionalmente explicar cada detalhe, mas ele enxerga e vê, de onde eu escapei. É o primeiro suspiro que ele dá, é esse. De onde eu escapei? Que maravilha, Senhor, muito obrigado. E logo depois desse suspiro vem, e meu pai, e minha mãe, no caso, e meu irmão, e meu amigo, e isso, aquilo. Aí vem a angústia de querer dizer para os outros, cuidado, meu amigo. Então, muito cuidado com pessoas que dizem que estão levando você até Jesus, mas não mostram pela pregação que estão falando de um Jesus bíblico, de uma doutrina bíblica, que a Bíblia é a palavra de Cristo. Ou que seja um presunçoso e que acha que ele próprio vai poder lhe livrar. Você vai bater na mão de alguém muito inteligente, talvez até religioso, talvez até um ateu, e dizer, não, tudo isso é invenção, tudo isso é... Não. O que você precisa é abrir a mente. Aí vem. Conhecer a si próprio. E aí vem milhares de filosofias diferentes, de encontrar a si mesmo e de entender a vida. E tem todo tipo de teoria que você queira imaginar. Tudo, no fim, vai se fundir a um só, tudo é um só. E coisas assim, que a pessoa vai dizer, não, você só precisa disso, para poder passar aí essa sua angústia, essa sua sensação de que alguma coisa não está bem na sua vida. Não, deixa comigo, vamos bater uns papos, que eu vou lhe dar um grau, vou lhe dar umas coisas para ler e você vai ver como você vai melhorar. O fato é que nós crentes sabemos que muitos parentes, amigos, conhecidos, estão nas mãos de pessoas que não as levarão até o Cristo da Bíblia. E sabemos que muitos desses nossos parentes, amigos, querem continuar assim. E não desejam nos ouvir. Sabemos. Certamente não iremos forçá-los. Mas a misericórdia que há em nós, deve haver em nós, deve mexer conosco, ao ponto de não ficarmos entre dois extremos, forçando, você vai ouvir nem que não queira, e nem para outro extremo. Então, deixe você aí, eu lhe desprezo. Não é nem um desprezo, eu não vou mais falar da Bíblia para você, nunca mais, em situação nenhuma, e acabou, esqueço, tiro, risco você do meu mapa. Não. Mas a misericórdia entra, e a pessoa vai orar a Deus e pedir com sabedoria, que tenha certa insistência, não ao ponto de ficar inconveniente, mas também para não desistir antes de ser considerado pouco perseverante, e como que dizendo, por mim mesmo eu não posso fazer nada, eu sei que não posso. E se conseguir dizer para essa pessoa querida lá, e dizer, olha, a única coisa que eu consigo é lhe colocar nas costas e lhe levar até Jesus Cristo. Eu não tenho poder nenhum para lhe salvar, mas eu conheço o caminho, o único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse eu conheço. E eu tenho total confiança e fé de que Ele poderá lhe salvar. Poderá lhe salvar, se Ele quiser.
Aliás, ele pode converter o mais duro dos pecadores, não me chamando do mais duro dos pecadores, mas eu tenho fé, não só que ele tem poder para lhe salvar, mas para salvar o mais duro dos pecadores. E é tão bom quando Deus nos concede o privilégio de um ouvido receptivo ao Evangelho. Você deve saber muito bem do que eu estou falando. É tão gostoso quando você consegue um amigo, um parente, alguém até que conhece pouco, mas que de repente está com os ouvidos ali abertos, como se dissesse: tudo bem, me leve até Jesus Cristo. Eu vou lhe conceder alguns momentos, algumas palavras para me dizer, eu vou considerar. Vou estudar a Bíblia com você, vamos ver se você me leva até Jesus Cristo. É tão bom quando Deus concede. Agora, eu sei que o diabo e o mundo vão colocar obstáculos de todo jeito, como os 4 homens enfrentaram o obstáculo, tiveram que quebrar um buraco, abrir um buraco ali. Mas é hora do crente ter perseverança e abrir o buraco da circunstância, que eu não sei qual é, mas insistir. Espera aí, o fulano está querendo ouvir? Está. Está me permitindo falar de Cristo para ele? Está. Rapaz, eu vou falar. Não, mas é porque isso, eu vou falar. Ele está querendo, porque ele não querendo é outra coisa. Mas ele está querendo, de fato está querendo, está me autorizando, está se expondo. Ah, meu amigo, eu vou quebrar uns 4 buracos aí de parede, de tudo, mas eu vou falar, eu vou arranjar tempo, eu vou arranjar saúde, eu vou arranjar isso, eu vou arranjar aquilo, mas ele está querendo, e eu conheço Cristo, eu vou pegar esse camarada nas costas, eu vou levar até Jesus Cristo. Claro, tudo isso em oração, tudo isso diante de Cristo. Cristo pode dizer: não, você está dispensado, eu vou providenciar outro para levar o fulano até Cristo, até mim. Tudo bem, não é obrigado cada um de nós sermos responsabilizados para levar todo mundo a Cristo. Não, eu sei. E não adianta forçar também as circunstâncias, eu sei disto. Tudo isso deve e pode ser tratado diante de Cristo com muita serenidade. Muita serenidade. Senhor, sou eu a pessoa, devo levar, botar nas costas. Tem uns obstáculos aí, vou ter que quebrar uns tetos aí, e é de concreto armado mesmo. Vou ter que levar umas britadeiras aí, mas vou em frente. Deixa que Deus resolva isso para você. Mas se disponha a fazer esse trabalho. Não desista no primeiro obstáculo. Ah, que pena, tinha muita gente para falar com Jesus e não pudemos levar você, meu amigo, você vai para casa de novo. Eu sei o seguinte, e eu termino aqui. Os 4 homens conheciam o prazer de andar. Eles sabiam o que o paralítico estava perdendo. Você sabe o que é conhecer Cristo. Você que é crente verdadeiro. Alguém já lhe colocou nas costas. Já lhe levou até Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez a obra da salvação com o Espírito Santo, conforme já comentei. Você sabe, eu sei, nós sabemos os que os sem Cristo estão perdendo, não somente agora também, mas especialmente na questão da vida eterna. Então, que isso nos leve, nos sirva de mola, nos impulsione para ter mais misericórdia, mais fé, mais perseverança para levarmos. E eu fico imaginando a alegria daqueles 4, quando viram o outro andando. Não sei nem se pegaram uma disputa para ver quem corria mais rápido depois. Vibrando, os 4. Está andando agora, hein? Que tal? Diz aí para nós. Eu não sabia que era tão bom, eu imaginava, mas, rapaz, é bom demais. Vou pular de novo. Pule, meu amigo, pule.
até dá reumatismo. Pule. É bom demais. E o crente sabe a alegria que tem quando vê um pecador, que ele, crente, levou nas costas e colocou: o Senhor Jesus está aqui, cuida. A tarefa dos 4 homens cessou quando colocaram-no diante de Jesus Cristo, para efeito daquele milagre, obviamente. As coisas espirituais são muito mais complexas, mas em termos de comparação, é isso. Leve a pessoa até Cristo. Eu ouvi do meu querido pai na fé, que me levou nas costas e me colocou diante de Cristo. Eu ouvi dele dizer: Mauro, já falei de Cristo para você, há 2 anos que eu falo o evangelho para você, tudo o que eu tinha que lhe dizer, eu já disse. Ele morava em Iguatu e vinha aqui ocasionalmente em Fortaleza. Tudo o que eu tinha para dizer sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo, eu já disse. Aquilo pesou. Daqui para frente, você e ele. Ele falou isso e viajou para Iguatu e me deixou 10 toneladas nas costas. E agora? Então, num certo sentido, o papel de carregador, de pecador, do pecador Mauro, para ser colocado na frente de Cristo, naquele sentido, o pastor Haroldo tinha cumprido. Agora veja você e ele aí. Que isso seja feito na sua vida. Você tenha o privilégio de levar, colocar e poder dizer: Senhor, agora é contigo. Claro que sempre foi com Cristo, mas no sentido que eu estou aplicando aqui, cura agora esse pobre coitado. E dizer para o pobre coitado: cuide de se entender com ele. Trate com ele, olha lá como é que você vai tratá-lo. Eu tive um trabalho danado de lhe trazer até aqui, lhe coloquei na frente dele, e agora, como é que você vai tratá-lo? Como é que você vai conversar com ele? Você vai com arrogância, você vai com desaforo, e você vai com isso, e aqui já é outra pregação que pede, que eu não vou, obviamente, entrar por aí, mas, focalizando em cima da responsabilidade do crente, chegou aí e colocou diante de Cristo. O problema é que muitos crentes nem se lembram da tarefa de levar alguém até Cristo. Ai, tem isso, é? Pensei que era só ir para os cultos. Pensei que era só ler a Bíblia 15 minutos por dia e orar. Ou isso. Tem isso? Tem. Tem. Levar alguém a Cristo. Por que você não faz uma lista amanhã de pessoas que você poderia tentar levar a Cristo e de uma maneira um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais forte, sem ser insistente, sem ser inconveniente, mas de maneira, vamos dizer assim, maior do que zero. Porque provavelmente você vai ver, provavelmente você vai colocar alguém na lista, muito querido seu, que seu esforço tem sido zero. É chocante isso, mas você vai ver. Porque na minha lista tem gente assim. E te ama, mas quando vê, bem, mas qual foi o esforço mesmo que você fez para levar essa pessoa a Cristo? É muito pequeno. Muito pequeno não, seja honesto. Diga logo 0, Mauro. Ah, é 0. Então pronto, agora melhorou. Não, é porque ela não quer ouvir. Ah, você me relata quantas tentativas nos últimos 6 meses, vamos botar 1 ano para ser bonzinho com você. No último ano você ouviu quantas vezes uma afirmação clara, ou até não tão clara, vamos lavar lá que seja, implícito, que essa pessoa não quis ouvir falar de Jesus Cristo, não quis que você o colocasse diante dele. Quantas vezes no último ano você tem... O que você me relata aí para dizer isto? Ela disse como foi mesmo?
que não queria, é isso? Não, é porque eu acho que... Aí começam, irmãos, desculpa, agora eu sei que tem casos que você tentou sim, que você vai dizer, isso aqui eu ofereci, dei Bíblia, ofereci estudar. Amém, amém. Você deve ter casos assim, eu tenho casos assim, todos temos, mas temos de todos os casos, infelizmente. Então, eu estou querendo só mexer comigo próprio e com vocês também, nesse sentido. Olha lá! Às vezes a gente parte do princípio, não, mas eu estou disposto a levar alguém, é só vir me pedir. Pois é, mas você não vai oferecer um pouquinho não, a menos um pouco, assim. Então, ore a Deus, meu irmão, minha irmã em Cristo, e trate este assunto. E se veja no exemplo daqueles 4 homens, exemplo fantástico. E eu encerro para o não crente, o não salvo. Não estou falando não cristão, não evangélico, não isso, não batista, não católico, esquece. Estou falando para o não salvo. E como é que o senhor sabe? Eu não sei não, é você que sabe. Mas Paulo tem uma passagem que ele acusa duramente pessoas de ouvirem só o que querem, como que sentindo o que nos ouvidos? Coceira nos ouvidos, só aquela coceirinha, só quer ouvir aquilo. Pessoas assim serão responsabilizadas por Deus. Eu vou encerrar então com 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensino correto das Escrituras. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mestres, pregadores, professores que vão ensinar o que eles querem ouvir, o que é gostoso para eles ouvirem, aprovando. Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coça aqui, é tão bom. Só isso. Mata aqui essa coceirinha, dizendo coisinhas agradáveis ao meu ouvido, só. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que este, meu amigo, minha amiga, não seja o seu caso. Não se recuse a dar ouvidos à verdade, porque é a verdade que vai libertar você dos seus pecados. É Cristo que morreu, ressuscitou e está pronto para lhe salvar. Permita que nós, algum de nós, possamos conduzir você até Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.